Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico. Eu sou o professor Gregório e hoje a gente vai falar sobre integração numérica, tá certo? Métodos dos trapézios repetidos e falar um pouco sobre o software GeoGebra juntamente com o Excel para a gente determinar o cálculo de erros de aproximação. Para isso eu trouxe aqui esse exercício que fala o seguinte: primeiro, calcular para 10 trapézios a área da integral ln de x ao quadrado mais x mais e elevado a x dx, variando de 0 a 3, certo? Então vamos lá para o Excel, que a gente vai fazer o cálculo aí dessa aula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o cálculo da altura. Lembrando que a altura do trapézio, ou dos trapézios, vai ser b menos a, são os valores de integração, né? Então o b da gente é o 3, menos a que é 0, dividido por 10, certo? Então aqui eu tenho 0,3 é a altura do trapézio que a gente vai trabalhar. Nosso primeiro valor para x é 0, que é o valor inicial da integração. O próximo vai ser obtido da seguinte maneira: o inicial mais a altura do trapézio, tá certo? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fixar esse valor. Então a gente coloca d entre cifrão para dizer que aquele valor lá é uma constante que a gente vai somar. Certo? Então aqui a gente pode arrastar agora prontamente e ele fez o cálculo aí dos valores de x, tá bom? Então tá aí o cálculo. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos determinar o f, né? Para aquela função lá, ln, né, da célula ao quadrado mais a célula, que é o x, né, mais e, só que aqui no Excel é xp. É o comando xp, F14, F4, tá bom? Fecho aqui a célula, a F4 é a célula que eu estou trabalhando, e eu fecho aqui. Então ele fez o cálculo aí pra gente. Agora é só puxar para baixo aqui, que ele vai fazer automaticamente o cálculo de cada valor desse, né? Como a gente pode ver aqui, ó, ele está fazendo o cálculo dessa célula, tá bom? Então feito isso, a gente já pode determinar o valor das áreas. Lembrando que os f's serão justamente as bases desse trapézio, né? E aqui está a altura. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo da minha primeira base. Então lembrando que a área do trapézio é base menor mais base maior, vezes a altura. A gente vai fixar de novo, né? Porque essa altura é fixa. Então aqui entre cifrão, ok? Dá um Enter. Não, dividido por 2, né? Dividido por 2, ou seja, base menor, base maior, vezes a altura dividido por 2. Então tá aí o cálculo da nossa primeira área. Então são 10, eu vou puxar aqui até a 10ª área e ele automaticamente, esse comando aqui eu tinha posto, né, que é o comando soma, tá certo, gente? Ele soma no intervalo que vai de J4 a J13, que são os valores que estão nas áreas. Então ótimo, então a gente fez o cálculo da área, 5,9676 unidades de área. Ok. Só que o problema aqui diz o seguinte, na segunda questão: utilize o GeoGebra para gerar o gráfico de f e em seguida determinar o valor dessa integral, tá certo? Então a gente vai lá para o GeoGebra, tá aqui, e eu vou digitar a minha função. Então f de x, tá certo, é igual ao ln de x ao quadrado mais x mais é mesmo, né, elevado a x, tá? Só que aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir só para o gráfico me mostrar o valor de integração, que vai de 0 menor ou igual x menor igual a 3, né? Isso eu coloquei aqui, vocês estão vendo uma vírgula para dizer isso, para separar esse domínio, e aí ele gerou para a gente esse gráfico aí. Bacana, né, pessoal? Então tá aqui a nossa função, tá? Então, beleza. Agora a gente vai pedir para ele calcular essa integral, que é a área que está abaixo dessa curva, com o eixo x. Então a gente vem aqui, ó, em integral. O GeoGebra vai dar uma série de comandos. A gente vem no terceiro, que é integral definida. Opa, não é esse não. Vamos voltar lá de novo. Integral é esse aqui, o terceiro comando. A minha função é f. O valor inicial foi 0. E o valor final é 3. E ele calculou aqui pra gente, ó, o valor dessa
dessa nossa integral, que é de 5,9763, bem próximo do valor que a gente fez o cálculo para os trapézios, não é isso? Então tá, bem próximo não é o valor, né? Então a gente vai fazer o cálculo, porque aí tem uma aproximação, um erro de aproximação, então vamos fazer esse cálculo desse erro, que é o que está pedindo aqui a nossa terceira questão, tá certo? Usar determinar o erro de aproximação desse método. Então, vamos voltar lá para o Excel. Então, o erro, lembrando que é em módulo, né? Então, no Excel, o comando módulo é ABS. Então, a gente vai fazer ABS, que é esse valor, o valor que a gente calculou aproximando, menos o do GeoGebra, que foi de 5,9763. Então, a gente fecha aqui parênteses. Então, tá aí o valor do erro, né? 0,0087 é o erro de aproximação aqui para a área, né, do GeoGebra, o valor real do GeoGebra que ele calculou aqui para gente. E aqui é um valor aproximado pelo método para 10 trapézios, certo, pessoal? Então é isso, gente. Então, na aula de hoje a gente viu integração numérica, né? Método dos trapézios repetidos, cálculo GeoGebra, cálculo de integral definida e o cálculo de erro de aproximação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, utilizem aí para dar uma estudada e a gente se vê na nossa próxima oportunidade, tá bom? Então até mais, um grande abraço.